Olá, alunos da disciplina Eletrônica Analógica. Bem-vindos a essa aula. Hoje daremos início ao estudo de um componente chamado amplificador operacional e vamos ver algumas aplicações dele relacionadas à amplificação de sinais elétricos de uma forma semelhante como nós vimos lá para o TBJ e para o FET de maneira geral. Esse componente tem uma aplicação muito vasta, ele pode ser usado em diversos tipos de circuito e hoje nós vamos ver apenas essa questão da amplificação. Mais à frente nós vamos ver outras aplicações dele, como é o caso dos filtros eletrônicos, conteúdo das nossas próximas aulas. Como vocês já devem saber, os computadores que nós usamos são digitais. Isso significa que eles trabalham com circuitos que fazem o processamento de sinais digitais, que tem aquela questão de uma quantidade limitada de níveis de tensão que eles podem assumir. No caso do amplificador operacional, ele é um componente analógico e a ideia era utilizar esse amplificador para criar computadores analógicos que seriam capazes de resolver operações matemáticas e resultar nos valores necessários ali de acordo com cada operação. Então ele teve essa ideia inicial para a construção de computadores, mas acabou que a eletrônica digital se tornou mais vantajosa do ponto de vista dos processamentos e da construção desses computadores. E o amplificador operacional acabou sendo utilizado para outras aplicações, como nós veremos mais à frente. E aí, como eu falei, ele é um amplificador muito versátil, significa que ele tem uma quantidade grande de aplicações e de fácil utilização, porque ele é um amplificador que já vem em um circuito integrado, um CI. E aí nós conseguimos usar esse CI de acordo com o tipo de circuito que a gente precisa construir. Então é muito fácil colocar ele no circuito, porque normalmente, com mais alguns resistores que a gente conecta no amplificador operacional, ele já está pronto para operar. Não tem toda aquela questão de análise e cálculo que nós vimos para os amplificadores transistorizados. Aqui vocês vão ver que as expressões são muito mais simples e vai depender do tipo de circuito amplificador que a gente está utilizando. Aqui nós temos um pouco a respeito do histórico desse amplificador operacional e a gente percebe que ele já foi criado antes mesmo do transistor, do TBJ, que nós já estudamos, com essa ideia de criação de um computador analógico. E depois disso, dessa criação dele, em 1963, foi criado o primeiro amplificador operacional em circuito integrado, que era o MIA-702. Em 65, ou seja, apenas 2 anos depois, o amplificador operacional já tinha características mais confiáveis, e aí nós tínhamos esse modelo aqui, MIA-709. E depois de 3 anos, foi criado o amplificador MIA-741, que é utilizado até hoje. Então, em práticas no laboratório, por exemplo, esse circuito integrado aí é muito útil, e nós vamos ver em algumas simulações que é possível escolher dentro do TINA um amplificador operacional com essa especificação e utilizar ele para montar os nossos circuitos. Algumas aplicações do amplificador operacional. Sistemas de áudio, que ele entra como amplificação de um sinal de áudio que é baixo. Normalmente, o sinal obtido por um microfone, por exemplo, pode ser amplificado, utilizando essa ideia do amplificador operacional. Pode ser utilizado também para amplificação de sinais dos transdutores, que são elementos industriais, normalmente, e que são muito semelhantes aos sensores. A diferença é que eles não só fazem a leitura de uma variável para poder fornecer um valor de tensão ou de corrente na saída proporcional à variável. A questão desses transdutores é que eles conseguem fazer a conversão de uma grandeza em um sinal elétrico, como é o caso, por exemplo, de alguns transdutores de temperatura. De acordo com aquela variação de temperatura que ele sofre, ele consegue fornecer em seus terminais uma diferença de potencial. A questão é que essa diferença é muito pequena e aí é necessário utilizar um amplificador para que essa diferença de potencial possa ser lida pelo controlador, pelo PLC, pelo microcontrolador, de acordo com o processo industrial que está sendo avaliado ali. Esse amplificador operacional também pode ser utilizado para os filtros ativos, que são circuitos eletrônicos utilizados para fazer a separação de sinais elétricos. Então, se eu tiver ali várias senoides misturadas em um mesmo sinal elétrico, com frequências diferentes, é possível utilizar um filtro para fazer a separação dessas senoides. É um conteúdo que nós veremos mais adiante. Ele pode ser usado também para a criação de conversores analógico-digital. Então, os computadores, por exemplo, trabalham apenas com sinais digitais. Se existe um sensor na prática, no campo, que tem um sinal analógico de saída, por exemplo, de 0 a 10 volts, o computador não consegue interpretar isso, um valor de tensão. Então é necessário utilizar um circuito que converta esses valores de tensão em sinais digitais. E para isso a gente pode usar o amplificador operacional, de modo que um computador, um controlador consiga compreender um valor analógico que existe ali na prática.
E por fim, podemos ter também circuitos comparadores, ou seja, a gente pode comparar dois níveis de tensão e permitir com que esse circuito tome alguma decisão baseada nesse nível de tensão, no que for maior. E um amplificador operacional pode ser usado para esse fim também, devido às suas entradas, como nós vamos ver mais adiante. Vocês vão ver que existem vários circuitos integrados que carregam o amplificador operacional. E de maneira geral, o mais simples que nós temos aí é o circuito integrado que tem 8 terminais. Esse circuito carrega apenas um amplificador operacional, mas dependendo do modelo que vocês pegarem, é possível ter mais amplificadores em um mesmo CI. É claro que vai depender do código desse circuito integrado e do datasheet dele. Aí a gente pode fazer a pesquisa sem problema algum. Nesse exemplo aqui, nós temos o MIA741, que é exatamente aquele modelo que eu falei com vocês, que foi criado em 1968 e utilizado até hoje. Então os 8 terminais dele, ele é um circuito integrado bem pequeno, esses 8 terminais aqui nos trazem a pinagem desse amplificador operacional. Então olha só, dos terminais 1 ao 7, nós temos vários terminais do próprio amplificador operacional. O terminal 8 é não conectado, percebam que ele não tem nenhuma função aqui. Então na hora de usar esse circuito integrado, nós vamos ligar apenas dos terminais 1 ao 7. E aqui a gente vê o seguinte, os terminais 1 e 5 são para correção de um probleminha que pode aparecer nesse tipo de circuito chamado offset. Nós vamos entender mais à frente o que significa. Os terminais 2 e 3 são entradas do amplificador operacional. O terminal 6 é a saída desse amplificador. E os terminais 4 e 7 são para alimentação dele. No terminal 4 eu ligo a alimentação negativa, é o meu terminal negativo de alimentação. E o terminal 7 é o terminal positivo de alimentação. Nessa figura, os pinos foram melhor especificados, igual a gente está vendo aqui, e a descrição deles foi colocada aqui em cima. Então, os terminais 1 e 5 são utilizados para a correção desse problema do offset. Percebam que agora, essa imagem que aparece aqui seria um amplificador operacional em um circuito eletrônico. Se a gente for desenhar um circuito, o amplificador operacional apareceria desse jeito. Então, os terminais 1 e 5, que são para correção de offset, podem ser ignorados dependendo do que a gente queira representar nesse circuito. Como nós vamos ver no TINA, normalmente esses terminais aí ficam de fora do nosso esquemático. Por quê? Nem sempre ele vai ser utilizado. Esses terminais só são utilizados quando a gente trabalha com sinais de tensão que são muito pequenos. E aí esse offset representa um probleminha lá na saída. Então, se ele não for utilizado, a gente não precisa representar. O terminal 8, que é não conectado, também não é representado, nem precisava ter aparecido aqui. Então, ficaria basicamente esses outros terminais. O 2, o 3, o 4, o 6 e o 7, que são os mais importantes. Mesmo assim, em alguns casos, ainda fica subentendido que os terminais 4 e 7, que são de alimentação, né, o 4 é alimentação negativa e o 7 é alimentação positiva, já estão conectados à fonte. Então, nem sempre eles vão aparecer também. A gente precisa ter, no mínimo, os terminais 2, 3 e 6. Que seriam as entradas do amplificador e a saída dele. E com relação a essa alimentação, nós temos algumas possibilidades de valores. Elas podem variar de 3 a 18 volts. Claro que no caso da alimentação negativa, eu colocarei valores negativos, e a alimentação positiva, os valores aparecem aqui positivos. E percebam que eu preciso de uma fonte chamada de fonte simétrica. Por quê? Se eu vou ligar aqui menos 3 volts no terminal 4 e 3 volts no terminal 7, na verdade, o que eu estou fazendo é ligar uma diferença de potencial entre eles de 6 volts. 3 menos 3. Então, eu tenho 6 volts de diferença de potencial. Mas eu não posso pegar uma fonte de 6 volts e ligar entre os dois, porque eu preciso de um valor zero no meu circuito, que é a minha referência. Então, não adianta eu simplesmente aplicar uma diferença de potencial entre os dois. Eu preciso usar essa fonte simétrica, que vai me garantir 3 potenciais pelo menos. Um positivo, um negativo e o zero, que é o terra do nosso circuito, vai ser utilizado aí como referência para todas as conexões que a gente for fazer aqui nele. E aqui eu mostro como que essa fonte simétrica funciona. Ela pode ser obtida a partir de duas fontes simples. Então nós temos aqui duas fontes com valor de tensão VCC. O terminal negativo de uma fonte é ligado no terminal positivo de outra. E esse ponto de encontro das duas fontes é conectado ao terra, ou seja, aqui é o nosso ponto comum, o 0 volts do nosso circuito, de modo que o terminal positivo da fonte de cima é o nosso mais VCC e o terminal negativo da fonte de baixo é o nosso menos VCC. Então, se eu tiver a alimentação do amplificador operacional,
que normalmente é feita com mais 15 e menos 15 volts, eu teria aqui o seguinte: as duas fontes com 15 volts, elas são idênticas, a gente não precisa preocupar em usar fontes diferentes aqui, né? É só mesmo representar da mesma forma. Se fosse o caso de ir para o laboratório, por exemplo, a gente faria o ajuste das duas fontes no canal, de cada canal, né, do nosso equipamento, com os mesmos valores de tensão. E depois disso, eu ligaria então esse terminal de cima no pino 7 do amplificador e esse terminal de baixo no pino 4 do amplificador. E aí eu já tenho aquele amplificador alimentado, posso agora montar o meu circuito e colocar ele para funcionar. Nós precisamos conhecer algumas coisas a respeito do amplificador operacional. São algumas características básicas dele que vão ser muito úteis na hora de fazer a análise de circuitos. Isso significa que a gente vai poder aplicar essas características aqui em conjunto com aquelas leis básicas que vocês estão estudando lá em circuitos elétricos, e somando esses dois conhecimentos, nós vamos conseguir pegar um circuito que usa amplificador operacional e levantar a expressão da tensão de saída dele. Ou seja, eu vou conseguir calcular a tensão de saída com base na configuração que eu tenho ali, nos valores de resistência, e também com base no valor da tensão de entrada. Se eu tiver isso daí tudo na mão, eu consigo calcular esse valor da tensão de saída, que é algo importantíssimo aqui para a gente. A primeira característica dele é uma alta resistência de entrada. Onde está escrito resistência, vocês podem ler também impedância de entrada, que é basicamente a mesma característica, mas ela vale também para corrente alternada. Ou seja, independente se eu estiver ligando esse amplificador operacional em corrente contínua ou alternada, ele vai ter uma corrente de entrada igual a zero. Ela é tão pequena que a gente pode aproximar ela para zero. Então, a alta resistência de entrada ou alta impedância de entrada, nós vamos considerar que ela é idealmente infinita, ou seja, nos nossos cálculos, que usa aí um modelo mais próximo do ideal desse amplificador operacional, nós vamos considerar que a resistência ou a impedância de entrada é infinita, não entra corrente nenhuma nesse amplificador operacional. Pelo menos pelas entradas dele nós não teremos corrente fluindo ali. No caso, como eu falei, essa alta impedância de entrada gera uma corrente de entrada aproximadamente igual a zero. Então, nesse caso aqui, nós teremos corrente do amplificador operacional apenas na saída. Isso pode parecer um pouco estranho. Não entrou corrente alguma nele, nos terminais 2 e 3, que são entradas, mas no terminal 6 eu posso ter corrente. Isso aí acontece porque os terminais 4 e 7 são a alimentação do amplificador operacional. Então é possível que a corrente entre ou saia do amplificador por esses terminais, de modo a gerar aquele equilíbrio que a gente vê na lei de Kirchhoff das correntes. Então não significa que entrou zero de corrente e vai sair alguma corrente. Não, a corrente que sai desse amplificador operacional, com certeza tem que entrar nele. E isso daí vai acontecer nos terminais 4 e 7, que são terminais de alimentação. Pelas entradas, terminais 2 e 3, nós não temos corrente alguma. Uma característica importantíssima desse amplificador operacional é o chamado curto-circuito virtual. Isso daí recebe esse nome porque ele não é um curto-circuito simples, igual a gente tem aí quando dois potenciais elétricos são conectados a partir de uma baixa impedância. Então esse curto-circuito seria, imaginando, né, um fio colocado em uma tomada. É claro que ninguém vai fazer isso. Mas por que isso daí gera curto-circuito? O fio, o condutor, tem uma resistência muito baixa. Quando a gente liga fase e neutro da tomada usando esse fio, a corrente elétrica que vai fluir por ali é elevadíssima. A diferença de potencial de um ponto para o outro da tomada cai muito, praticamente para zero quando isso acontece, e aí a gente tem um curto-circuito estabelecido. Se a instalação estiver adequada, o disjuntor vai desarmar nesse momento, né, que aconteceu o curto-circuito. Mas se não tiver, esse circuito aí corre o risco de ser seriamente danificado. E no caso do amplificador operacional, onde que esse curto-circuito aparece? Ele aparece na questão do potencial ser o mesmo. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com amplificador operacional, as duas entradas, devido a essa questão da alta impedância de entrada, vão receber o mesmo potencial. Isso significa que se eu ligar um potencial em uma entrada, a outra vai assumir o mesmo potencial. A não ser, claro, que eu tenho um potencial diferente ligado a ela. Vamos supor que eu tenho duas fontes na entrada, uma ligada em cada entrada. Então, nesse caso, cada entrada vai ter o potencial da fonte. Agora, se eu ligo apenas uma fonte em uma entrada, a segunda entrada assume o potencial da primeira, devido a esse curto-circuito virtual. E ele é virtual por quê? Nesse caso, apesar da diferença de potencial entre as entradas ser igual a zero, eu não tenho corrente elevada.
eu continuo seguindo essa ideia aqui, ó. A corrente de entrada é 0 para as nossas análises. E aí o curto-circuito virtual vai ter essa característica. Diferença de potencial entre as entradas é 0, mas a corrente que flui por ali não é elevada como no curto-circuito real. Por isso ele recebe esse nome aí de curto-circuito virtual. Outra característica importante dele é a baixa resistência de saída, ou baixa impedância de saída. Nesse caso que a gente vai considerar que ela é 0 nas nossas análises. Isso significa que ele permite a saída de corrente elétrica sem que haja nenhuma resistência no caminho, né? Nenhum impedimento. Isso daí é muito interessante para que a gente consiga fornecer toda a tensão de saída para o próximo estágio desse amplificador operacional, ou seja, para o que a gente tiver conectado ali, a saída dele. Então seria basicamente o seguinte: eu faria um divisor de tensão entre a saída do amplificador operacional e a próxima resistência que eu tenho conectada ali. Se a resistência de saída dele é 0, aquele divisor de tensão resulta em uma tensão toda aplicada ao resistor que está conectado à saída. Ou seja, ele não tem nenhuma queda de tensão interna. Toda a tensão que ele fornece na saída vai de fato para aquele elemento que eu conectei ali, para aquele alto-falante, para aquele resistor, para aquela entrada do meu controlador, enfim, de acordo com o que eu tiver conectado aí. E a última característica básica dele é um ganho de tensão, AV, igual nós vimos lá para os amplificadores, altíssimo. Então, quando a gente estiver trabalhando com esse amplificador, a diferença de potencial que foi aplicada às duas entradas é amplificada para um valor altíssimo, de acordo com esse ganho dele. Então, na prática, esses ganhos são na casa das centenas de milhares, enquanto na teoria a gente pode falar que esse ganho aí tende a infinito, de tão elevado que ele é, considerando aí os nossos ganhos típicos, como nós vimos para os circuitos amplificadores. Então, se eu tiver aqui uma pequena diferença de potencial na entrada, eu já conseguiria tensões elevadíssimas na saída. Mas essas tensões não podem ultrapassar o valor de alimentação. Então não faria sentido eu colocar uma tensão na entrada que geraria, por exemplo, 1000 volts na saída. E aí o amplificador que está recebendo só 15 como alimentação fornecer esses 1000 volts. Então sempre que a gente tiver um amplificador operacional nessa condição de fornecer uma tensão de saída maior do que a de alimentação, a gente pode falar que ele está saturado e ele já está fornecendo o máximo que é a própria tensão de entrada. Como ele apresenta algumas quedas nessa questão de alimentação, essa tensão de saída costuma ficar 1 volt abaixo do valor de alimentação. Então, se eu coloquei ali 15 volts na alimentação, 15 menos 15, ele vai poder saturar em 14 ou menos 14. Isso significa que é o máximo de tensão que ele consegue fornecer na saída, de acordo com o circuito que a gente tem ali. Essa imagem aqui resume as características que nós vimos no slide anterior. Então, olha só, nós temos aqui uma resistência de entrada que é elevadíssima, ou seja, entre as duas entradas do amplificador operacional, nós temos uma resistência interna que impede o fluxo de corrente. Essa corrente 1 e 2 aqui seriam iguais a 0, porque a resistência aqui é tão elevada que vai impedir isso. Por outro lado, se a gente for pensar, conectei aqui um determinado potencial. Como a corrente é igual a 0, significa que a queda de tensão nesse resistor interno aqui é 0, de modo que o potencial que eu tenho de um lado é exatamente o potencial que vai aparecer do outro. Ou seja, se eu conectar apenas um potencial aqui nessa entrada, que recebe o sinal negativo, é chamada de entrada inversora, esse mesmo potencial aparece na entrada não inversora, que é a entrada que tem esse sinal positivo aqui. E isso é aquele curto-circuito virtual que nós vimos no slide anterior. Olhando aqui a questão da saída agora, a gente percebe o seguinte: a tensão de saída é um ganho elevadíssimo multiplicado pela tensão diferencial da entrada, ou seja, a diferença da entrada não inversora pela entrada inversora. É o potencial aplicado nessa entrada menos o potencial aplicado a essa entrada aqui. Se eu multiplicar essa diferença de potencial pelo ganho de tensão do nosso circuito amplificador, nós teremos a tensão de saída. Vale lembrar que esse ganho aqui do circuito amplificador é de algumas centenas. Poderia ser, por exemplo, 200K. Aí eu vou pegar a diferença de potencial, multiplicar por 200K e saberei qual é a tensão de saída. Então percebam que para ele chegar na saturação é muito fácil. Porque se ele vai até no máximo 14 volts, qual é a tensão que eu preciso para fazer esse amplificador saturar? Seria 14 volts dividido por 200K, nesse exemplo aí que eu falei com vocês. E resolvendo aí na calculadora rapidinho, nós teríamos 14 dividido por 200K, a gente precisaria de 70 microvolts para fazer um amplificador desse saturar. Ou seja, a diferença de potencial
entre as duas entradas aqui precisaria ser de apenas 70 microvolts para garantir os 14 volts aqui na saída. Então, a princípio, pode parecer que é meio complicado trabalhar com esse amplificador operacional, mas é porque ele está operando aqui de acordo com o ganho interno dele, ou seja, na chamada malha aberta. Quando a gente faz a conexão de alguns resistores ao redor desse amplificador operacional, a gente começa a controlar esse valor do ganho e pode trabalhar com ganhos menores, de 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, de acordo com a necessidade. Vai depender da relação de resistências. Outra característica que nós vemos aqui na frente é a resistência de saída, Rout. Rout aqui tem um valor igual a 0, como nós vimos. Porque quando eu fizer a conexão aqui de uma carga, de um resistor, por exemplo, eu deveria ter uma divisão dessa tensão aqui para o resistor interno e para o resistor de carga. Como essa resistência aqui dentro é 0, toda a tensão de saída fica para a minha carga, para o meu alto-falante ou para o meu resistor aqui da saída. E isso é uma característica bastante desejável do amplificador operacional, ter uma resistência de saída igual a 0, porque ela permite que toda a tensão de saída, de fato, seja aplicada à carga que nós temos ali conectada no terminal 6 dele. Considerando o amplificador operacional funcionando em malha aberta, ou seja, apenas um amplificador sem nenhum resistor operando em conjunto com ele, nós vamos ter esse funcionamento específico aqui. Ele amplifica a diferença de potencial entre as entradas, ou seja, a tensão de saída é igual à tensão aplicada à entrada não inversora, V1 é o potencial na entrada não inversora, menos o potencial da entrada inversora, multiplicado pelo ganho em malha aberta do amplificador operacional. Esse dado aí é de datasheet, ou seja, pesquisando esse documento a respeito do componente, a gente já consegue saber qual é o ganho em malha aberta desse circuito integrado para a gente poder fazer o cálculo aí da tensão de saída. E é claro que, como eu falei com vocês, esse ganho tem um valor elevadíssimo, uma pequena diferença de potencial aqui na entrada já é capaz de fazer o amplificador chegar no seu valor de tensão de saturação, ou seja, o valor máximo que esse amplificador pode fornecer na saída, que é exatamente isso aqui, ó. Se a tensão de saída for superior à de alimentação, o amplificador irá saturar. Tensão de saída aproximadamente igual ao valor da alimentação. Aproximadamente por quê? Essa alimentação sofre algumas quedas internas. Então, se eu coloquei ali 15 volts, ele vai saturar por volta de 14 volts na saída. E a gente consegue ver esse funcionamento do amplificador operacional de acordo com a expressão do slide anterior aqui nesse gráfico. Então, percebam que existe uma região linear de operação do amplificador operacional. E nessa região linear, ele basicamente multiplica uma tensão diferencial da entrada, diferencial por quê? Entrada não inversora menos a entrada inversora. Então ele multiplica essa tensão diferencial pelo ganho. E na saída, ele vai fornecer uma tensão que é bem maior. Então por isso que aqui apareceu na casa dos microvolts e aqui está aparecendo na casa dos volts mesmo. A diferença é grande devido a esse ganho do amplificador. Então com uma tensão de alguns microvolts, eu consigo na saída uma tensão de alguns volts. E a partir de um certo valor de tensão de entrada, ele vai saturar. Então, se eu tiver com uma tensão de entrada que está crescendo 1, 2, 3, 4 microvolts, a tensão de saída vai crescendo de forma proporcional. A partir do momento que eu atingir a saturação, a tensão de saída para de aumentar. Então, mesmo que eu aumente a tensão de entrada, a saída permanece em torno dos 14 volts. E nós temos aqui o mesmo para o caso contrário, para o caso de tensões de entrada negativas. Ou seja, nessa situação aqui, se eu fizer a subtração da tensão da entrada não inversora pela tensão da entrada inversora, eu terei valores negativos, ou seja, a tensão na entrada inversora é maior. É como se eu estivesse fazendo ali A menos B e agora eu tenho B maior do que A. E aí eu terei valores negativos na saída. E do mesmo jeito, chegando ali em aproximadamente menos 14 volts, a gente tem a saturação. Então eu coloquei valores de tensão negativos agora, na casa dos microvolts ainda, e fui obtendo valores ali negativos na saída. Se eu chegar num determinado valor de tensão de entrada, eu chego na saturação desse amplificador operacional e agora ele fica fornecendo ali menos 14 volts na saída, mesmo se eu aumentar essa tensão negativa que eu estou aplicando nele. Então ele permanece saturado nesse caso. O ganho dos amplificadores operacionais pode ser expressado de uma forma diferente da convencional. Podemos usar o ganho em dB, ou em decibéis. Vocês já devem ter ouvido falar nesse modo de representação para a intensidade sonora, e pode ser usado aqui para o ganho também. E a ideia é garantir
uma facilidade na hora de interpretar os sinais, os valores de ganho. Porque olha só, considerando aqui o ganho em decibéis, fica mais fácil da gente pensar nesses valores quando nós temos ganhos menores que 1, ou seja, quando na verdade esse amplificador está reduzindo o sinal da entrada. Se eu tiver um ganho de meio, por exemplo, o sinal de saída é metade do sinal de entrada. Em alguns casos, isso vai ser interessante para o nosso circuito funcionar, como é no caso dos filtros ativos, que nós vamos ver mais à frente. Então é interessante trabalhar com dB. Isso daí funciona da seguinte maneira. Se eu tiver um ganho de 0 dB, significa que não há aumento nem diminuição do meu sinal de entrada. E aí significa basicamente que o meu ganho adimensional, ou seja, sem unidade, é igual a 1. Quer dizer que eu não estou nem aumentando nem diminuindo aquele sinal. Se o ganho é negativo, igual tem aqui menos 20 dB, significa que eu estou com um ganho que é 1/10, ou seja, o meu sinal de saída é 10% do meu sinal de entrada. E se o ganho agora é positivo, no caso que 20 dB, eu estou aumentando esse sinal. E no caso dos 20, significa que nós temos um ganho que é 10 vezes e fornece aí na saída um valor de tensão que é 10 vezes maior do que o da entrada. Então é só mesmo uma questão de pensar no sinal. Se tiver 0, não estou mudando nada. Se tiver negativo, eu tenho uma diminuição do sinal de entrada. E se tiver positivo, eu tenho um aumento daquele sinal de entrada lá na saída. É mais interessante do que pensar nesses ganhos, como a gente está vendo aqui do lado. Então esse modo de representação é muito usado. E para fazer isso é muito simples. É só a gente multiplicar o 20 pelo log do ganho adimensional. Então se eu fizer aqui log de 0,1 na base 10 é igual a menos 1. Menos 1 vezes 20, eu tenho um ganho de menos 20 dB. Se eu pegar agora 1, log de 1 na base 10 é igual a 0, porque 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, quer dizer que nesse caso o ganho em dB é igual a 0. E por fim, se eu tiver um ganho de 10, eu tenho 10 na base 10. É log de 10 na base 10, que é igual a 1. 1 vezes 20, 20 dB. Então é só tirar o log do ganho que nós temos ali e multiplicar por 20, que nós já teremos essa representação em decibéis. E a gente pode aplicar isso daí normalmente. E lembrando que se for o contrário, se vocês pegarem um ganho que já está em decibéis, vocês vão simplesmente dividir ele por 20 e colocar 10 elevado ao resultado para saber qual é o valor do ganho original aqui adimensional, sem unidade. Aqui eu coloquei uma explicação a respeito do curto-circuito virtual. Então a ideia é aquela mesma que eu já falei com vocês. A alta impedância de entrada dá origem ao chamado curto-circuito virtual, que é basicamente o quê? A corrente é 0, então nesse caso nós não temos queda de tensão na resistência interna, de modo que o potencial nas duas entradas é o mesmo, ou seja, leva a ideia do curto-circuito de ter dois potenciais iguais nas entradas do amplificador operacional, porém a corrente de entrada continua igual a 0, diferente de um curto-circuito real. E agora que nós já temos uma boa ideia de como o amplificador funciona em malha aberta, vamos pensar o que seria essa malha fechada. O que muda entre malha aberta e malha fechada? Malha aberta é quando nós temos um sistema, um circuito, onde nós temos ali valores de entrada e valores de saída, de modo que não existe nenhuma comunicação entre entrada e saída. Seria mais ou menos como ligar o chuveiro e antes de conferir como é que está a água, já entrar debaixo dele. Isso aí seria o controle de malha aberta. A gente colocou ali num certo ponto da válvula e já entrou debaixo do chuveiro. Agora, quando a gente fala em malha fechada, há alguma conexão entre saída e entrada. A informação de saída é levada de volta até a entrada para que haja um controle desse sinal de entrada, para saber se está adequado. Então, nesse caso, aí seria ligar o chuveiro e colocar a mão debaixo dele primeiro para saber como está a água. Se a temperatura não estiver boa, é feito o ajuste na válvula e aí sim a pessoa pode entrar debaixo do chuveiro depois. Então, a ideia dessa malha fechada é colocar resistores no nosso circuito que vão fazer uma conexão entre saída e entrada, de modo que o controle desse sinal de saída poderá ser feito de acordo com o que é desejado para esse circuito. Ou seja, nós vamos limitar o ganho. Em vez de ter um ganho lá de 200 mil, eu quero ter um ganho agora de 10. Como que eu faço isso? Fechando a malha do amplificador operacional. E isso pode ser feito de várias formas, de modo que a gente tem aí uma série de configurações diferentes para o amplificador operacional. São vários circuitos que trabalham com o amplificador e que podem utilizar aí a ideia da malha fechada para conseguir controlar esse ganho na saída, para limitar esse ganho da saída a valores que são mais práticos. Então, se eu quiser um ganho de 5 vezes,
eu consigo fazer colocando os resistores adequados no meu circuito. E esses circuitos com amplificador operacional têm funcionalidades diferentes e vão receber um nome de acordo com essa funcionalidade. Então nós temos aí um amplificador inversor, por exemplo, que muda a polaridade do sinal de entrada, um amplificador não inversor, que mantém a polaridade do sinal de entrada na saída, um amplificador somador, e temos aí mais alguns que a gente vai avaliar mais à frente. O primeiro deles é um amplificador inversor. Como o nome sugere, ele vai ser responsável por alterar a amplitude do sinal de entrada. Nesse caso, a gente pode tanto aumentar quanto reduzir a amplitude. O nome amplificador sugere que a gente vai apenas aumentar, mas dependendo do caso, é possível, escolhendo aí os resistores de valores adequados, reduzir também esse valor da tensão de entrada. E como o nome sugere, ele é inversor, o que significa que na saída nós teremos uma polaridade invertida em relação à entrada. Então, se eu coloquei aqui na entrada um sinal positivo, na saída ele aparece negativo. Se eu coloquei na entrada um sinal alternado, na saída ele aparece alternado também do mesmo jeito, com uma defasagem de 180 graus, ou seja, é aquela senoide invertida que eu vou ter ali na saída. E o cálculo desse circuito pode ser feito por meio dessa expressão que a gente está vendo aqui em cima. Então a tensão de saída, Vout, é igual a menos Vin, ou seja, a tensão de entrada, vezes RF sobre RI. RF é esse resistor aqui de cima, o F entra com uma ideia de feedback, que é chamado de realimentação, ele conecta a saída à entrada, e aí eu consigo levar essa informação da saída para a entrada e limitar o valor do ganho. E o RI seria um resistor de entrada. Então, se eu escolher os valores certos de RF e RI, eu consigo controlar o valor do ganho. Por exemplo, eu quero um ganho de 2 vezes. Se eu tiver um RF de 10K e um RI de 5K, eu tenho então 10K dividido por 5K, o ganho vai valer 2 nesse caso aqui. Ou no caso, menos 2, porque é um amplificador inversor. Então é só escolher os resistores adequados que a gente consegue fazer a escolha do ganho também. Eu consigo definir o valor do ganho de forma a escolher aí o valor que eu achar mais adequado para o meu circuito. E o funcionamento dele, o levantamento dessa expressão aqui é bem simples. Como o amplificador operacional tem impedância de entrada infinita, significa que a corrente que sai da fonte e atravessa o resistor RI, quando chega a esse nó aqui, vai direto para o resistor RF. Ela não pode entrar no amplificador operacional. Então eu tenho aqui, saiu a corrente da fonte, passou pelo resistor RI, ela passa pelo resistor RF e chega até esse ponto aqui. E aí nesse ponto, ela pode entrar pela saída do amplificador operacional. Eu sei que isso pode soar um pouco estranho a princípio, mas vale lembrar que a saída do amplificador operacional tem uma impedância próxima de zero, de modo que a corrente pode fluir aqui nos dois sentidos, tanto entrando quanto saindo. Ela vai entrar se a saída for negativa, ou seja, se aqui eu tiver um terminal negativo. Se o terminal for positivo, a corrente vai sair. Lembrando aí também que a gente está falando do sentido convencional da corrente. Ela entra no negativo e sai do positivo. Então vai depender da polaridade que eu tenho aqui na saída. E aí ficou fácil chegar a essa expressão aqui. Como que a gente faz? Eu tenho a corrente fluindo pelo resistor RI e a corrente fluindo pelo resistor RF. As duas correntes são iguais, porque não entra corrente no amplificador operacional. E aí a gente pode levar em consideração aquela lei de Kirchhoff das correntes. Vocês devem ter feito análise nodal lá em circuitos, e a ideia é a mesma. Então vou ver aqui, qual é a corrente que eu tenho no resistor RI? É o potencial da entrada menos o potencial do nó dividido por RI. E a corrente do RF? Potencial nesse nó menos o potencial da saída dividido por RF. Então agora só falta descobrir qual é o potencial nesse ponto aqui. E é algo bem fácil. Por quê? O terra, que é 0 volts, foi ligado na entrada não inversora. Nós temos aquela questão do curto-circuito virtual. Então o potencial que foi ligado de um lado do nosso circuito é o potencial que aparece do outro lado. Ou seja, o potencial de uma entrada é igual ao da outra entrada, devido ao curto-circuito virtual. Então, para essa configuração que a gente está vendo aqui, o potencial nesse nó é 0 volts. E com essa informação, a gente consegue levantar essa expressão aqui. Vou mostrar para vocês. Não considerando aqui o nosso circuito amplificador inversor, nós temos o resistor RI, por onde flui a corrente que sai da fonte. Vou chamar aqui de I, corrente de entrada. E depois nós temos aqui o RF, que é o único caminho possível para a corrente, e ele tem o seu valor de corrente IF. Então nesse caso, não tem corrente entrando no amplificador operacional. Ela vai sair aqui da fonte
e vai passar toda pelo IF. Ou seja, eu posso escrever aqui que a corrente de entrada é igual à corrente de realimentação, corrente de feedback, que é exatamente a ideia daquele resistor ali. De acordo com o curto-circuito virtual, se eu tenho aqui na entrada não inversora o potencial 0 volts do terra, esse mesmo potencial aparece nesse nó aqui, ou seja, ele também tem 0 volts. Então percebam que eu posso escrever essas duas correntes em termos dos seus potenciais, como vocês faziam lá na análise nodal em circuitos elétricos. Então para essa primeira corrente, II, na base dela eu tenho a tensão de entrada, na extremidade dela eu tenho 0 volts. Então posso escrever aqui tensão de entrada menos 0 volts dividido pelo resistor RI. Isso tem que ser igual à corrente no resistor RF. A base dela está no potencial 0 e a extremidade dela está no potencial Vout. Então vai ficar aqui 0 menos Vout sobre RF. Então, manipulando essa expressão agora, a gente consegue calcular a tensão de saída em função da tensão de entrada e das resistências desse circuito. Ficou bem fácil de fazer. Eu passo o RF para lá multiplicando. Então, do lado aqui do Vout vai ficar apenas menos Vout. Vamos continuar aqui embaixo. Menos Vout é igual, o RF passou multiplicando, vai ficar então RF vezes tensão de entrada sobre RI. E eu posso escrever, passando esse sinal negativo para o lado direito, que a tensão de saída é menos RF vezes, menos RF sobre RI, vezes a tensão de entrada, que é exatamente a expressão que aparece lá no slide. O modo correto de calcular a tensão de saída desse circuito amplificador inversor. Tensão de entrada vezes menos RF sobre RI. A próxima configuração é o amplificador não inversor. Isso significa que ele vai amplificar o sinal de entrada e manter a polaridade. E se for um sinal alternado, ele vai sair em fase com o sinal de entrada. Então nós temos aqui a única diferença em relação ao circuito do slide anterior é que a tensão de entrada foi conectada agora à entrada não inversora, em vez de ser conectada à entrada inversora, igual nós vimos no slide anterior. Então tomem cuidado aqui com o resistor. O resistor continua conectado na entrada inversora. Os dois resistores continuam conectados na entrada inversora. É só mesmo a fonte que mudou o lugar. Então nós temos uma configuração muito parecida. Voltando, eu consigo ver que a única diferença é o posicionamento da fonte. E isso daí gera como resultado uma expressão diferente também. Então nós teremos uma tensão de saída, que é igual a de entrada, multiplicada por RF sobre RI mais 1. E isso é possível comprovar por meio de uma demonstração como nós fizemos para o circuito anterior. A diferença é que agora, na entrada não inversora, nós temos um potencial da fonte aplicado. Então, se for considerar aqui um potencial positivo da fonte, esse mesmo potencial aparece aqui no nó. Então, a corrente que vai fluir agora pelos resistores está no sentido contrário. Olha só, a corrente então é aqui, o terminal positivo, a corrente vai fluir nesse sentido aqui. Então, descendo em relação ao terra, descendo para o terra aqui. E a corrente que flui pelo resistor RI, obrigatoriamente tem que ser a corrente que flui pelo resistor RF, devido à impedância de entrada infinita. Não tem corrente fluindo pelo terminal de entrada do amplificador operacional. Então essa corrente vai sair aqui do terminal 6, que é a nossa saída, fluir pelo RF, fluir pelo RI e ir em direção ao terra. E aí nós teremos as duas correntes iguais, igualando as duas e calculando, nós conseguimos levantar essa expressão aqui. Vamos ver como é que fica. Para o amplificador não inversor, nós vamos ter algo muito semelhante. O curto-circuito virtual agora traz para esse nó aqui o potencial da entrada. Então eu liguei aqui Vin na entrada não inversora. Na entrada inversora aparece o mesmo potencial Vin. E agora do lado esquerdo do resistor RI eu tenho 0 volts do terra. E do lado direito do resistor RF eu tenho a tensão de saída Vout. Por falar em Vout, eu representei ela aqui dessa forma porque ela é medida desse ponto para o terra. Então não existe nenhuma conexão aqui entre terra e saída não, tá? É só mesmo para indicar, ó, a tensão de saída é medida desse ponto para o terra. Igual a gente vai ver aí na questão das simulações. Então aqui seria o seguinte, a corrente que vai fluir pelo resistor RI tem que ser então nesse sentido, levando em consideração que essa tensão de entrada é positiva. Então a corrente desse resistor II, vai aparecer para a esquerda. A do resistor RF também vai aparecer para a esquerda.
Porque o único caminho que a corrente pode fazer é sair do terminal 6, né, que é a nossa saída, passar pelo resistor RF, passar pelo resistor RI e chegar ao terra. Então eu percebo que essas duas correntes são iguais de novo. Eu vou escrever aqui que a corrente de entrada é igual à corrente de realimentação. Então como que eu escrevo essas correntes agora? A corrente de entrada tem um potencial Vin no lado direito e o potencial 0 do lado esquerdo. Então eu posso escrever aqui, ó, Vin menos 0 sobre RI. Enquanto que o IF é o quê? O potencial do lado direito é o potencial da saída, menos o do lado esquerdo, que é o da entrada. Dividido por RF. Então agora eu já tenho tensão de entrada, tensão de saída, tensão de entrada e resistências. Manipulando isso daqui eu consigo chegar ao valor de tensão de saída em função da entrada. Então multiplicando aqui eu vou ter RF vezes a tensão de entrada é igual a RI vezes Vout menos Vin. Posso desenvolver esse lado aqui, esse lado direito da minha expressão, vai ficar então RI vezes Vout menos RI vezes Vin. E agora eu isolo Vout. Então vai ficar aqui RI vezes Vout, que é igual a RF vezes Vin mais RI vezes Vin. Então aqui eu posso colocar o Vin em evidência. Vai ficar então Vin multiplicado por RF mais RI. E agora para terminar aqui, posso escrever que o Vout é igual, passa a ser RI dividido para o lado direito aqui. Vin vezes RF mais RI dividido por RI. RI dividido por RI é igual a 1. Então posso escrever do modo como aparece aí no slide. Ó. Tensão de saída é igual a Vin multiplicado por RF sobre RI mais 1. Então essa é a tensão que nós temos aí na saída, conforme a expressão que eu mostrei para vocês no slide. E a partir da análise de circuitos e do conhecimento básico das características do amplificador operacional, a gente consegue fazer o levantamento dessas expressões aí. Outra configuração é o buffer, chamado também de seguidor de tensão. Isso porque a tensão de saída é igual à de entrada. Ou seja, nós temos um ganho igual a 1, nesse caso aqui. E ele é muito semelhante ao circuito que a gente avaliou no slide anterior, que é o amplificador não inversor. Então ele tem a tensão de entrada conectada à entrada não inversora e a saída conectada à entrada inversora, ou seja, aquela ideia da realimentação. Então o que acontece aqui é basicamente que o curto-circuito virtual leva esse potencial da entrada diretamente para a saída. E aí a expressão é basicamente essa, Vout é igual a Vin, não tem segredo. E a gente usa esse tipo de circuito aqui quando é necessário fazer uma isolação entre dois estágios de um circuito, de modo que o que eu tenho em um circuito não interfira no próximo, como por exemplo um divisor de tensão. Se essa tensão aqui no terminal na entrada não inversora fosse proveniente de um divisor de tensão, eu conseguiria conectar uma carga aqui nesse amplificador operacional sem interferir na divisão de tensão. Porque se eu simplesmente ligasse um resistor em paralelo a um dos dois que participa dessa divisão de tensão, eu mudaria a resistência equivalente e mudaria também o modo como essa divisão de tensão é feita. Por outro lado, se eu utilizar o buffer, eu já consigo pegar esse sinal aqui e jogar ele para frente sem que haja interferência dos próximos estágios nos estágios anteriores. E isso acontece devido às características do amplificador operacional, que é alta impedância de entrada, de modo que essa alta impedância de entrada colocada em paralelo com a divisão de tensão, por exemplo, não geraria diferença, porque o paralelo de um resistor com um infinito é o próprio resistor. E por outro lado, a tensão de saída não geraria aqui uma divisão de tensão entre a resistência interna e a carga que eu estou utilizando, exatamente porque essa resistência interna aqui na saída é igual a zero. Ou seja, a ideia desse circuito é garantir uma conexão adequada entre estágios, de modo que um estágio não pode interferir no outro. É só mesmo o valor de tensão que está sendo passado adiante. Outro amplificador é o amplificador somador, ou somador inversor.
ele é muito parecido com aquele primeiro que nós vimos. A diferença é que, em vez de ter apenas uma fonte, como nós vimos anteriormente, ele tem mais fontes, que pode ser um número qualquer. Foram colocadas 3 aqui, mas eu poderia ter 4, 5 ou até mais. E a ideia é simples. Nós vamos somar as correntes que chegam até esse ponto aqui. Porque originalmente, no amplificador inversor, eu tinha apenas uma corrente chegando até o resistor RF. E agora, olhando aqui esse circuito, a corrente que flui pelo resistor RF é uma soma de todas as correntes provenientes aqui de todas as fontes. Então eu tenho o curto-circuito virtual trazendo o potencial zero até aqui, e o potencial aplicado em cada resistor, ou melhor, a diferença de potencial aplicado em cada resistor é a própria tensão da fonte. Então eu vou ter aqui a corrente que flui pelo resistor R3 é V3 sobre R3, do resistor 2 é V2 sobre R2 e do resistor 1 é V1 sobre R1. Essas três correntes se somam e depois passam pelo resistor RF. Então, multiplicando pelo RF, eu saberei qual é a tensão que eu tenho aqui nele, chegando a essa expressão que nós estamos vendo aqui em cima. Então, percebam que, se eu não tivesse mais fontes no circuito, essa expressão, até aqui, seria exatamente a expressão do amplificador inversor que nós vimos. Mas como eu tenho outras fontes agora contribuindo nesse somatório da corrente, eu vou repetir esse termo aqui para cada tensão de entrada e para cada resistência. Vocês podem ver que ela vai aparecer aqui, ó, V1 sobre R1, V2 sobre R2 e V3 sobre R3. Eu poderia também ter colocado o RF em evidência, ele aparece em todos os termos. Então, se tivesse colocado aqui fora menos RF vezes o restante, ficaria adequado também. E a última configuração que nós vamos ver é o amplificador diferencial. Como o nome sugere, ele faz a amplificação da diferença entre dois sinais de entrada. Ele parece muito com um amplificador operacional em malha aberta. A diferença é que nós teremos aqui um ganho de tensão controlado. Eu não vou ter simplesmente o ganho máximo do amplificador. Esse ganho aí pode ser controlado de qualquer valor, né, de valores pequenos, até o valor máximo que esse amplificador possui. E a análise dele é bem simples. Nós vamos resolver também a parte para vocês verem como que funciona. Para o circuito diferenciador, nós observamos aqui o seguinte: o potencial na entrada não inversora e na entrada inversora tem que ser o mesmo. A diferença é que esse potencial não é conhecido logo de cara, então vou chamar ele aqui de VA. VA é o potencial nas duas entradas do amplificador operacional. E olhando aqui essa parte de baixo do circuito, onde eu tenho uma tensão V1, um resistor R1, um resistor R1 e um resistor R2, eu observo que, se eu não tenho corrente fluindo para dentro do amplificador operacional, essa tensão V1 se divide por os resistores R1 e R2, seguindo aquela ideia do divisor de tensão que vocês já conhecem. Então posso escrever aqui o seguinte: VA seria a tensão nesse resistor aqui, ó, no resistor 2. E eu posso escrever ela dessa forma: a tensão no resistor 2 é igual à tensão V1, que é a da fonte, dividida pelas duas resistências, ou seja, a resistência equivalente do meu circuito, e isso me dá a corrente que flui por aqui. Se eu multiplicar a corrente pelo valor do R2, eu tenho então a minha tensão VA. E por enquanto, esse valor VA vai ficar armazenado aqui. Vamos deixar ele para um segundo momento. Enquanto isso, aqui em cima, o que nós temos? A fonte V2 fornecendo uma corrente aqui para a direita, que é a corrente do resistor 1. E aqui, na verdade, o resistor 2, nós temos uma corrente fluindo no mesmo sentido, I2. Então eu posso dizer que I1 e I2 são iguais porque no amplificador operacional não entra corrente. Então a corrente que saiu da fonte V2 aqui passou pelo resistor R1, passou pelo resistor R2 e chegou aqui até a saída. Eu posso escrever então que I1 é igual a I2. E nesse caso I1 seria o potencial V2 menos o potencial VA sobre R1, enquanto a corrente I2 seria o potencial VA menos o potencial Vout sobre R2. Agora eu vou isolar o Vout e depois fazer a substituição do VA que nós já conhecemos ali em cima. Então posso fazer o produto cruzado aqui. Eu vou ter então R2 vezes V2 menos R2 vezes VA. E do outro lado da igualdade eu terei R1 vezes VA menos R1 vezes Vout. Então agora eu vou passar esse R1 vezes VA para o lado esquerdo. Eu terei R2 vezes V2 menos R2 vezes VA menos R1 vezes VA. Isso é igual a menos R1
vezes Vout. E agora, eu posso fazer aqui VA e VA nos dois termos, eu posso colocar o VA em evidência. Então vai ficar aqui R2 vezes V2 menos o VA. Eu falei, vou colocar ele em evidência, né? O VA que multiplica R2 mais R1. Então percebam que o sinal negativo, né, apareceu aqui do lado de fora. E isso é igual a R1, ou menos R1, vezes Vout. Agora eu vou substituir. Esse VA é igual a essa igualdade aqui em cima. Então vai ficar R2 vezes V2 menos VA, que é igual a V1, dividido por R1 mais R2 vezes R2. E depois aqui eu ainda tenho um produto, R2 mais R1. E isso é igual a menos R1 vezes Vout. Então percebam que eu tenho a soma R2 com R1 e aqui também. Então eu posso cancelar, para facilitar o nosso cálculo. E aqui então vai ficar R2 vezes V2 menos R2 vezes V1 é igual a menos R1 vezes Vout. Então aqui colocando o R2 em evidência, eu posso fazer R2 que multiplica V2 menos V1. Isso é igual a menos R1 vezes Vout. E agora passando esse menos R1 dividindo, eu chego a Vout é igual, eu vou passar esse sinal aqui para dentro, então vai ficar menos V2 mais V1. E aqui eu vou dividir R2 por R1. E lá dentro vai ficar V1 menos V2, que é exatamente a expressão que nós temos aí no slide. Ou seja, chegamos no resultado correto, utilizando aí apenas a ideia de análise de circuitos e os conceitos básicos sobre o amplificador operacional. Esses circuitos com amplificador operacional que nós acabamos de avaliar podem ser conectados em cascata. Seria uma espécie de conexão em série entre esses circuitos, mas como não são componentes, a gente usa o termo cascata. Isso significa que a saída de um amplificador é a entrada do próximo, e isso pode acontecer em uma quantidade qualquer de estágios. Eu posso ter apenas dois, eu posso ter vários outros estágios conectados, de modo que a tensão de entrada é amplificada pelo primeiro, depois disso o resultado do primeiro é amplificado pelo segundo, e assim sucessivamente. É possível trabalharmos então com diversos estágios nesses circuitos e várias amplificações ao mesmo tempo. E nesse caso, como eu falei com vocês, a alta impedância de entrada dos amplificadores e a baixa impedância de saída permite essa conexão sem que haja nenhum tipo de perda de valor de tensão, nenhuma queda que não deveria acontecer, exatamente pelos valores que nós temos aí, e o amplificador operacional já é todo pensado desse jeito. Se a gente estiver trabalhando com circuitos que têm apenas uma entrada, poderíamos falar que o ganho total é o produto de todos os ganhos, ou seja, a tensão de entrada é amplificada pelo primeiro estágio, depois o resultado é amplificado pelo segundo, pelo terceiro, até chegar ao último estágio. Então o ganho total desse circuito seria a multiplicação do ganho de todos os estágios. Percebam que não é soma, não faria sentido somar os ganhos para falar em um ganho total. Aqui é o produto dos ganhos, porque o sinal de entrada é sempre multiplicado pelo novo ganho. Então se eu quiser saber, por exemplo, a saída do segundo estágio, eu deveria fazer a tensão de entrada vezes o ganho do primeiro, pegar esse resultado e multiplicar pelo ganho do segundo, ou seja, o ganho total seria A1 vezes A2, e a gente tem o resultado final. E aqui nós temos um exemplo com dois estágios, e é pedido o seguinte: calcule o ganho do circuito a seguir. Então o que a gente pode fazer? Primeiro, identificar os estágios, é a primeira coisa que a gente faz, que é o mais importante aqui. Então eu tenho que pensar o seguinte: até a saída do primeiro amplificador eu tenho um estágio, depois aqui eu tenho um segundo estágio. De maneira geral, a quantidade de amplificadores operacionais nos indica qual é a quantidade de estágios que nós temos. Então nesse caso aqui eu já vejo logo de cara que são dois estágios. E aí olhando para o primeiro, eu percebo que a fonte de tensão está conectada à entrada inversora e eu tenho apenas uma fonte. Se eu tenho uma fonte só, eu já elimino aquele diferenciador e elimino também o somador inversor. Então sobrou aí o buffer, que não tem resistores, então já posso eliminar também. E sobrou o inversor e o não inversor. Aí é só olhar. A fonte está conectada à entrada inversora, então esse primeiro estágio aqui é inversor. Agora olhando o segundo estágio, eu percebo a mesma coisa, que ele não pode ser nem o somador, nem o diferenciador, porque eu só tenho uma entrada, uma tensão de entrada, que é exatamente
a tensão de saída do estágio anterior, e ele não pode ser o buffer, porque eu tenho resistores, e não pode ser o somador, não pode ser o amplificador não inversor, porque a tensão é conectada à entrada inversora. Então esse segundo aqui também é inversor. Identifiquei os dois estágios. O ganho de um amplificador inversor é o quê? RF sobre RI. Então para esse primeiro estágio aqui o ganho é 10K sobre 1K. O ganho é de 10 vezes. Aqui, no caso de menos 10 vezes, porque ele é inversor. Isso significa que se eu quiser calcular a tensão de saída do primeiro estágio, é só multiplicar 5 mV por menos 10. Então eu teria aqui menos 50 mV. E para o segundo estágio, qual é o ganho que nós temos? RF dividido por RI. 100K dividido por 5K, temos então como resultado menos 20. Lembrando que ele é inversor. Então para o primeiro estágio, eu tenho uma tensão de saída de menos 50 mV. No caso, como a entrada é alternada, a saída também é alternada. O sinal negativo aqui está indicando que a polaridade trocou, então significa que a minha senoide apareceu invertida, ou defasada 180 graus. E agora eu vou pegar aqui esse valor de entrada, que é menos 50, e vou multiplicar pelo ganho do segundo circuito, que é menos 20. Então menos 50 mV vezes menos 20 vai fornecer aqui na saída exatamente 1 volt. Então quer dizer que entrou 5 mV e saiu 1 volt. Qual é o ganho de tensão que nós temos aqui? O ganho de tensão é tensão de saída dividida pela tensão de entrada. Nós já vimos isso nos circuitos amplificadores transistorizados. E fazendo a divisão aqui nós chegamos em 200. O ganho desse conjunto aqui todo é 200. Ou seja, se eu multiplicar o ganho do primeiro estágio pelo ganho do segundo, eu terei menos 10 vezes menos 20, 200 positivo. Esse é o nosso ganho desse arranjo todo aqui, do nosso circuito em cascata. Para fazer a simulação dos circuitos com amplificadores operacionais no TINA, é muito fácil. A gente vem aqui na aba de Semiconductors e encontra o amplificador operacional. Então nós temos duas opções, o amplificador ideal e o amplificador operacional, que a gente pode escolher o modelo. Então vamos trabalhar com esse segundo aqui. Então o nosso amplificador já está pronto aqui, a gente já pode fazer a conexão das tensões e das entradas dele. Só tomar o cuidado de não errar os pinos, porque percebam que os terminais 4 e 7 apareceram aqui. Ou seja, a gente já pode fazer, a gente deve fazer a alimentação e deve também conectar aqui nas entradas dele. E a saída aparece aqui no terminal 6. Então, como nós vamos trabalhar com o amplificador voltado para a ideia do real, nós vamos colocar a alimentação dele. Como eu falei com vocês, é basicamente colocar duas fontes de tensão de 15 volts. Então, vou ajustar aqui, ó, duplo clique, 15 volts para a primeira, duplo clique, 15 volts para a segunda. As duas fontes têm um ponto comum, e esse ponto comum é conectado ao terra do nosso circuito. Pronto. Então a minha fonte simétrica já está pronta, mais 15 aqui em cima, menos 15 aqui embaixo. Então agora eu tenho que ligar da forma correta. O terminal 7 é o positivo e o terminal 4 é o negativo. Então percebam que eu não posso simplesmente fazer a ligação desse jeito, que vai ficar ao contrário. Então tem duas opções. Eu posso inverter o amplificador operacional, vem aqui, botão direito, e uso a opção Mirror, que é espelhar o amplificador operacional, e agora eu giro ele de novo para a posição original dele, e eu tenho aí o terminal 7 em cima e o 4 embaixo. Agora eu posso fazer a conexão aqui, ó. Mais 15 volts no terminal 7, mais 15 volts no terminal 4. Eu já tenho o amplificador operacional alimentado. Agora eu quero fazer a simulação daquele circuito que eu mostrei para vocês. Ou seja, eu tenho uma fonte na entrada de 5 mV alternada. Então aqui o gerador, né, que eu vou usar. Esse gerador então trabalha com uma tensão senoidal. Eu clico aqui e altero para senoidal. A amplitude dele é 5 mV, então 5M, e a frequência, de acordo com o exercício, é de 1 Hz. Clico OK e OK. Essa fonte, como a gente está falando do amplificador inversor, ela é conectada na entrada inversora, então não se preocupem. Ah, apareceu diferente, lá a inversora estava em cima, não tem problema algum. É só vocês lembrarem de olhar o sinal que aparece aqui, ó, sinal negativo, entrada inversora. Então é aqui que eu vou ligar um resistor e ligar ele à fonte. E a fonte é conectada também ao terra. Vale lembrar que se fosse um circuito montado na prática, o terra seria o quê? Uma conexão feita com esse ponto aqui.
toda vez que apareceu terra, quer dizer que eu estaria ligando nesse ponto central entre as duas fontes. É a mesma coisa. E agora falta o resistor R2, o RF, no caso. Vamos colocar os nomes também, né? Aqui é o RI e aqui é o RF. E o valor dele, RI é 1K mesmo e RF é 10K. Então esse daqui é o nosso primeiro estágio daquele circuito amplificador que nós vimos. Então, lembrando aqui, ó, esse resistor RF conecta a saída, aqui para baixo, conecta a saída, a entrada inversora. Então, no caso, é o terminal 2 mesmo. Vai aparecer atravessando aqui por esse motivo. E a entrada não inversora é conectada ao terra, igual nós vimos aí para esse circuito. Então, vou colocar aqui na frente, conectado ao terra. Ótimo. Então, agora o meu circuito já está pronto. Eu posso vir aqui e colocar o voltímetro na saída dele. E esse voltímetro também é conectado ao terra. Então percebam que toda tensão que eu tenho nesse circuito é em relação ao terra. Toda medição que eu quiser fazer é em relação ao terra. E o terra é esse ponto aqui. Então é como se todos esses pontos estivessem conectados no final das contas. Então agora o nosso circuito amplificador, né, aquele primeiro estágio, já está pronto. E a gente pode fazer o teste. O esperado era 50 mV na saída com a polaridade invertida, ou seja, com a senoide defasada 180 graus. Então vem aqui análises, transiente, e como a frequência aqui é 1 Hz, quer dizer que é 1 ciclo por segundo. Eu quero ver 2 ciclos, então vou colocar aqui 2 segundos. Clico em OK e agora a gente avalia. Então olha só, eu tenho aqui a tensão de entrada, é o verde, ela é uma tensão reduzida, que está aqui em 5 mV, certinho, ó, 5 mV, e a tensão de saída chegou aqui a 50 mV, né? Houve aí uma pequena queda devido às características mais voltadas para o real desses amplificadores aqui, mas a aproximação está muito boa. E percebam que é exatamente o oposto. Quando a senoide verde está no ciclo positivo, a tensão de saída, né, que é essa marrom aqui, está no negativo e vice-versa. E aí a gente tem exatamente o resultado esperado. Chegou nos 50 mV e essa daqui está com 5 mV. Então agora que a gente sabe que o primeiro estágio está funcionando, a gente pode fazer a montagem do circuito completo. Vou colocar aqui na frente o segundo estágio. Então vou usar as mesmas fontes para alimentar o próximo amplificador operacional. Venho aqui e pego ele em Semiconductors. Ele apareceu espelhado, né? A gente vem aqui em Mirror, manda girar ele e eu posso ligar, ó. Pino 7 no positivo, pino 4 no negativo. Ele tem também um resistor R1 ligado na entrada inversora, o RI, né? Vou chamar aqui de RI2, que é do segundo circuito. E tem um resistor RF conectado aqui também, ó. Vou chamar de RF2. Conectado aqui na entrada inversora e na saída. Eu vou levar tirar esse voltímetro aqui para conectar na saída. Então vem aqui voltímetro ligado na saída e o terra. Pronto. Então o primeiro estágio está pronto, o segundo está quase, né? Faltou só um detalhe aqui que é exatamente esse terminal, a entrada não inversora ser conectada ao terra. Beleza, então temos os dois estágios. A saída do primeiro estágio é ligada à entrada do segundo. É exatamente isso daqui. E aí agora eu tenho 5 mV na entrada e é esperado 1 volt na saída. Vamos ver aí se deu certinho. Detalhe, falta trocar também os valores de resistência. Aqui a resistência de entrada era 5K e aqui em cima era 100K, o RF. Pronto, então tem um ganho aqui de 10 vezes para o primeiro estágio, ou de menos 10 vezes, e para o segundo estágio eu tenho um ganho de menos 20 vezes. Então análises, transiente, vou mandar mostrar 2 ciclos de novo. Ok. Temos ali então a tensão de entrada, que é muito pequena comparada de saída, e tenho 1 volt na saída, exatamente de 1 até menos 1, que é o que a gente tem aqui. E a entrada está com 5 mV, se eu der o zoom aqui eu consigo observar isso. Então o pico dela continua chegando ali em 5 mV. Só que agora, comparando, né, 5 mV com 1 volt, o 5 mV parece que é zero. Eu deveria
dar um zoom aqui para poder observar isso melhor. Inclusive, se fosse um trabalho, por exemplo, seria legal fazer a medição dos dois separados. Eu coloco a tensão de entrada num gráfico e a tensão de saída em outro gráfico. Por quê? A diferença entre elas aqui é muito grande, de modo que a representação em conjunto fez a tensão de entrada parecer zero, porque ela é 200 vezes menor do que a tensão de saída. Outra coisa importante, percebam que a polaridade agora é a mesma, ou seja, a gente tem as duas senoides em fase, não houve inversão, como no caso do primeiro circuito. Por quê? O primeiro inverteu e o segundo inverteu de novo. Voltei à condição original. Então é interessante depois vocês tentarem fazer algumas simulações nesse sentido. Eu vou deixar uma atividade no AVA e seria legal vocês resolverem essa atividade e conferirem o resultado de vocês no AVA, seguindo essa mesma ideia que eu passei aqui, trabalhando com os amplificadores operacionais, criando os estágios, olhando estágio por estágio para saber se está funcionando de forma adequada, até chegar no ponto final do seu circuito. E para encerrar o nosso estudo inicial do componente, nós temos algumas características avançadas do amplificador operacional. A primeira delas é o offset. E para resolver esse problema do offset, nós temos os terminais 1 e 5, que eu falei com vocês lá no início. Então agora é o momento de a gente entender melhor o que significa esse offset aqui. O amplificador operacional real, mesmo tendo as entradas zeradas, ou seja, mesmo se a gente tiver uma diferença de potencial igual a zero entre as duas entradas, é possível que ele apresente um valor de tensão na saída. Esse valor normalmente é muito pequeno, na casa ali dos milivolts, mas dependendo dos valores de tensão com os quais eu vou trabalhar, se a minha saída estiver em milivolts também, esse offset pode gerar uma diferença na minha saída e isso é indesejado. Então é possível corrigir o problema do offset utilizando os terminais 1 e 5. Agora é claro, meu circuito de saída, meu sinal de saída tem aí valores mais elevados, por exemplo 5, 10 volts. Então esses milivolts do offset provavelmente não vão ser problema e aí não é necessário fazer a correção. Agora, caso o seu valor de saída seja pequeno, é interessante trabalhar com essa correção usando os terminais 1 e 5. E a correção aqui é muito simples. Entre os dois terminais é conectado um potenciômetro, que é um resistor variável. E esse resistor variável tem 3 terminais. Os terminais da extremidade, que são esses aqui conectados aos terminais 1 e 5, são os terminais com a resistência total dele. Então, se eu pegar aqui esse ponto para esse ponto aqui, eu vejo a resistência total desse potenciômetro. Pode ser de 1K, 10K, 100K, vai depender do potenciômetro que nós temos aí. E o terminal central do potenciômetro trabalha sempre com uma parcela dessa resistência. Então, de acordo com o que a gente tiver girado esse potenciômetro, nós vamos ter um valor de resistência diferente. Desse terminal para o central, se ele for, por exemplo, 1K, desse terminal para o central, se eu tiver girado ele até chegar a 300 ohms, significa que do terminal da direita para o central eu tenho 700, que é o restante desse valor de resistência. Então o que nós fazemos aqui nesse circuito é trabalhar com uma divisão de tensão. Eu tenho aqui a tensão menos VCC que está sendo aplicada no terminal central do potenciômetro, e esse giro do potenciômetro vai equilibrar a tensão entre os terminais 1 e 5, de modo a gerar o offset nulo que a gente precisa lá na saída. Então a ideia seria colocar aqui na saída um osciloscópio, que é aquele instrumento que permite uma visualização da forma de onda, e ligar o potenciômetro aqui. E à medida que eu for girando o potenciômetro, eu observo no osciloscópio quando essa tensão de saída vai ficar próximo de zero o suficiente para não atrapalhar meu experimento. Depois que eu tiver chegado nesse ponto, eu vou manter o potenciômetro nessa posição que eu atingi e fazer a montagem normalmente do meu circuito para que ele possa funcionar de forma adequada. E aí o offset é corrigido a partir dessa estratégia, de se ligar aqui um potenciômetro entre os terminais 1 e 5. O slew rate é uma característica do amplificador operacional que fala o quanto que essa tensão dele pode crescer a cada segundo ou a cada microsegundo. Normalmente a unidade é volts por microsegundo. Então se eu pegar um amplificador operacional que tem um slew rate de 2 volts por microsegundo, essa é a velocidade máxima de crescimento ou decrescimento do sinal de saída. Se eu precisar de um sinal que varie mais rápido, esse amplificador operacional vai começar a deformar a onda que eu tenho ali na saída. E isso acontece pelo seguinte, imaginando aqui que eu tenho uma senoide que deveria ser o meu sinal de saída. Quando essa senoide varia de uma forma muito rápida, ou seja, a partir de certa frequência, quando ela tem uma frequência muito alta, eu percebo que o amplificador operacional não consegue acompanhar essa tensão de saída necessária com a sua própria tensão de saída.
Então a gente observa isso daqui, ó. A tensão cresce muito rápido nesse intervalo aqui, e o amplificador operacional vai tentando acompanhar esse crescimento. Mas como ele não consegue ser tão rápido, acontece uma diferença entre esses valores. E aí quando essa tensão chega no valor máximo e começa a decrescer, o amplificador operacional nem conseguiu chegar lá ainda. E aí ele já começa a decrescer para tentar acompanhar essa tensão aqui de novo. Só que ele nunca acompanha porque ele não consegue variar de forma rápida o suficiente. Isso significa que se eu estiver trabalhando com um sinal de frequência muito elevada no meu amplificador operacional, eu posso gerar uma deformação da minha tensão de saída devido a essa variação de tensão que não foi rápida o suficiente. E se a gente quiser então calcular a frequência máxima que um sinal pode ter para determinado amplificador operacional, é só aplicar essa expressão que está aqui do lado. A máxima frequência do sinal de entrada em MHz é dada por essa expressão aqui. É o slew rate, em volts por microsegundo mesmo, como os próprios datasheets dele apresentam, dividido por 2π e dividido pela tensão de pico da saída. Então eu calculo, ó, meu amplificador aqui tem uma capacidade de amplificar em 10 vezes. E eu tenho uma tensão de entrada de, por exemplo, meio volt. Então eu espero 5 volts na saída. É esse valor de saída que vai aparecer aqui, não de entrada. Não confundam aí. Por mais que eu fale em uma frequência do sinal de entrada, o VP que aparece aqui tem que ser o de saída. Porque se eu estiver trabalhando com valores menores, eu consigo variações mais lentas. E aí pode ser que o meu amplificador operacional consiga atingir aquela forma de onda necessária. Então, uma possibilidade de reduzir esse problema seria diminuir o valor do ganho, que aí eu tenho uma tensão menor na saída e ela vai variar de uma maneira mais lenta, de modo que o amplificador operacional pode conseguir acompanhar aquilo ali. Ou, de tudo, né, se aquele circuito tiver que funcionar com aquele ganho, eu vou ter que procurar um amplificador operacional que tenha um slew rate maior, ou seja, que ele consiga variar mais volts a cada microsegundo, e aí sim eu vou trabalhar de forma adequada com aquele circuito que eu tenho montado ali. E por fim temos uma grandeza chamada CMRR, que os amplificadores operacionais apresentam também em seus datasheets. E ela é a taxa de rejeição de um modo comum. Em inglês apresenta esse nome aqui, mas a gente pode lembrar como CMRR ou simplesmente como taxa de rejeição de modo comum. Ela é uma característica do amplificador operacional que nos diz como que ele consegue, de fato, subtrair um sinal de uma entrada da outra entrada. Isso significa que se eu aplicar o mesmo sinal às duas entradas, em teoria, ele deveria me dar resultado zero, porque ele vai subtrair um sinal do outro e, no final das contas, eu tenho uma tensão de 0 volts. Mas, na prática, ele não tem exatamente essa capacidade. Ele vai sempre gerar ali uma certa amplificação daquele sinal comum às duas entradas. Então, olhando aqui nesse exemplo, se ele funcionar de forma ideal, eu tenho aqui uma senoide de 60 Hz aplicada às duas entradas, ao mesmo tempo que eu tenho uma senoide V1 de 1 kHz e uma senoide V2 também de 1 kHz, considerando o V2 defasado em relação a V1, ou seja, são senoides diferentes, essas de 1K, e as de 60 Hz são iguais. Então percebam que eu tenho uma senoide de frequência baixa, que é 60, e uma senoide de frequência alta juntas, de 1K, como se eu tivesse as duas misturadas aqui. Essa senoide de 1K está oscilando ao redor da senoide de 60 Hz. Então, colocando esses dois sinais aqui no amplificador operacional, ele deveria fazer a subtração desses sinais. A gente percebe que é um amplificador subtrator ou diferenciador. Então, nesse caso, ele deveria pegar esse sinal de baixo e subtrair dele o sinal de cima, devido à questão das entradas aqui, como a gente está vendo. Então, como o 60 Hz é comum aos dois, ele não aparece na saída, seria a condição ideal. Só aparece na saída uma senoide de 1K, que é essa senoide V2 de 1K, menos a senoide V1 também de 1K. E aí, no final das contas, eu tenho a amplificação diferencial. Percebam que aqui a amplitude está um pouquinho maior do que da senoide original. Então, ele está funcionando de forma ideal. Ele amplificou apenas a diferença entre os dois sinais. Mas, na prática, ele pode amplificar também o sinal que é comum às duas entradas. E isso daí pode ser observado, né, se eu aplicar o mesmo sinal e verificar qual é a saída. Essa amplificação do sinal de entrada comum às duas entradas pode ser, na verdade, uma atenuação. Ele vai pegar esse sinal e na saída vai colocar apenas 10% da amplitude ou 1% da amplitude. Ele vai acabar reduzindo esse sinal comum às duas entradas. Mas é importante observar que ele não é capaz de ignorar o sinal comum. Ele vai acabar fornecendo ali um pequeno ganho, mesmo que seja um ganho menor do que 1, a esse sinal de entrada comum.
e a gente pode fazer esse cálculo, né, do CMRR, ou seja, da taxa de rejeição de modo comum, usando aqui o ganho diferencial, que é aquele ganho que nós já conhecemos, aquele ganho elevado, né, de algumas centenas de K, como no exemplo eu falei de 200K. Então, se eu ligar esse amplificador operacional em malha aberta, a diferença de potencial entre as duas entradas vai ser amplificada em quantas vezes? Esse é o ganho diferencial. E o ganho comum é a capacidade dele amplificar um sinal igual que foi aplicado às duas entradas. Então, como eu falei, normalmente esse sinal vai ter uma amplitude muito pequena, mas ele é levado em consideração. Então, veja aqui, ó, se os sinais forem diferentes, ele amplifica em 200.000 vezes. Aí é o meu ganho diferencial. Se o sinal for igual, ele fornece aqui uma tensão de saída que é 0,01 o valor comum da entrada. Então, eu coloco esse valor aqui como meu ganho comum, diferencial e comum. Quando eu fizer a divisão do meu ganho diferencial pelo meu ganho comum, eu tenho a taxa de rejeição de modo comum. O valor vai ser mais alto quanto menor for esse ganho comum ou quanto maior for o meu ganho diferencial. De modo que esses valores tendem a ser bem elevados e os amplificadores operacionais conseguem trabalhar bem com essa rejeição de sinal de modo comum, ou seja, do mesmo sinal que foi aplicado aí às duas entradas simultaneamente. E se a gente quiser escrever essa taxa de rejeição de modo comum em decibéis, é só trabalhar com essa divisão aqui, como nós vimos anteriormente, tirar o log dela na base 10 e multiplicar por 20, que eu terei o ganho aí, a taxa de rejeição de modo comum em dB. É possível aparecer nos datasheets também dessa forma. Então isso daqui é uma característica mais avançada que vai ser útil aí, em algumas situações mais específicas do amplificador, quando ele estiver trabalhando com sinais que normalmente são sinais menores de tensão. Dependendo das aplicações que nós tivermos, como nos exemplos aí que eu passei, essa taxa de rejeição de modo comum não vai ter tanta relevância assim. E eu deixei para vocês aqui no AVA esse exercício a respeito dos amplificadores operacionais. Então vocês vão ver que aqui eu peço para vocês calcularem a tensão de saída em alguns circuitos que estão conectados em cascata. Então a ideia pegou um estágio, analisa, vê qual é aquele estágio, qual tipo de amplificador é aquele. Faz o mesmo para o próximo, calcula a tensão de saída do primeiro, ela é a tensão de entrada do segundo e vocês têm um Vout lá no final das contas. Então a gente consegue calcular seguindo aquela ideia do exemplo que eu passei para vocês. Tomem cuidado aqui nessa letra B, porque vocês vão ver que isso aqui é um buffer, ou seja, ele não tem resistores, mas aqui no início eu tenho um circuito divisor de tensão. Então eu devo fazer primeiro, qual é a divisão de tensão que eu tenho aqui? 10 volts dividido para 2 resistores. Qual é o valor de tensão que eu tenho então conectado à entrada desse buffer? É exatamente o valor que eu terei na saída, e aí eu avalio a minha tensão de saída aqui no final. E aqui nesse último nós temos um circuito que trabalha com várias entradas. Eu tenho 2 entradas para esse primeiro aqui, vocês precisam avaliar que circuito que é esse, e 2 entradas para esse segundo estágio. Também avaliem qual é ele. E é interessante vocês simularem. Então terminou aqui, fez o cálculo, verificou a tensão de saída, vai lá no Tina, faz a simulação e vê se está batendo com o resultado que vocês obtiveram. Façam a simulação um estágio de cada vez. Peguei aqui o primeiro estágio, verifiquei a tensão de saída, bateu com o meu cálculo? Não, eu já sei onde está o problema. Agora, se eu montar tudo e ver que a tensão final não bateu, o problema pode estar em qualquer estágio do meu cálculo. Então tem que tomar esse cuidado. E prestem atenção nos sinais negativos dos amplificadores inversores para vocês não cometerem erros também. E aí, lembrando que na semana que vem eu vou ficar disponível a partir das 16h30 na quarta-feira para a gente poder conversar a respeito das dúvidas da aula. Tendo alguma pergunta antes desse dia, vocês podem me enviar que eu respondo para vocês também. E outra coisa, pessoal, que eu tenho visto muito nos exercícios anteriores de vocês é a questão do uso de imagens que alguém fez uma simulação e várias pessoas pegaram aquela imagem da simulação para poder desenvolver em cima dela. Eu não quero isso, tá? Se eu pegar a imagem igual, eu vou começar a tirar ponto de vocês. Então é importante que vocês façam cada um o seu exercício. É claro que pode fazer em dupla. Eu sentei com um amigo meu ali, consegui resolver o exercício, cada um fez o seu. Ótimo. Então se cada um fez o seu desenho, é impossível ficar igual. Vocês vão ter ali pequenas diferenças. E se a simulação também foi feita, cada um fez a sua ali, vai ficar diferente. Agora, tinha o trabalho que eu passei para vocês no trimestre passado mesmo, tinha imagem que tinha um instrumento com a polaridade invertida. Vários alunos trouxeram o mesmo instrumento com a polaridade invertida, mostraram lá no trabalho a mesma imagem com a polaridade invertida. Então isso é muito específico para ficar tão igual. Então eu quero, a partir de agora, que vocês prestem atenção nisso, porque senão eu vou mesmo cortar ponto de vocês. Tá? Então tomem cuidado com isso aí. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.